Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E para começar, eu só vou gostar de quem gosta Só de de mim. mim. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, 14 de outubro de 2024, estamos começando mais um Pode Sim. Eu não sei qual é a edição, porque eu já me perdi, né? São tantos, mas eu só sei que é a segunda temporada. E estamos aqui, eu estou aqui ao lado da minha parceiraça Manuzete. Boa noite, Mari. Boa noite, Manu. Boa noite, nossa audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Gostei muito do jeito que você começou o programa hoje, que foi cantando. E aí eu já vou emplacar uma lembrança, uma Ah, pergunta. Você esteve no programa, foi do Silvio Santos como calouro, não foi? foi, Olha isso. estive. E lá você cantou também? Teve tempo de cantar ou não? Ai, felizmente o Silvio Santos me salvou desse mico, porque eu não canto nem no banheiro, eu só tenho voz mesmo para falar e olhe lá. Mas eu era muito cara de pau, né, Mari? Quando a gente tem 20 anos, eu tinha 20 anos, então, e quando ele morreu agora recentemente, o meu medo era de, porque passaram muitos videozinhos, né? Muito, digo, meu Deus, só falta aparecer. Mas não iam te reconhecer porque você tinha cabelo, era o cabelo Tinha, mas loiro. eu acho que iam, porque nossa, eu tinha 20 anos, né? Um cabelo loiro, da cor de caju. De caju, meu pai do céu. Loiro caju, você veja que coisa. Hoje em dia você vê os jovens tingindo o cabelo de amarelo caju, de vermelho, de azul, Sim. não é? E é a coisa mais natural do mundo. Naquela época era um choque, mas eu sempre gostei de chocar. Por isso que eu gosto da Madonna, Ah, porque a Madonna sempre chocou. sempre chocou. Nossa, Também eu sou fã adoro, eu da acho a Madonna. Madonna, eu tenho uma admiração pela Madonna. Ó, eu vou deixar o link desse vídeo, quem ainda não viu essa história, que era a nossa websérie, né? É, Essa ninguém viu, então nós temos esse episódio que o Manu contou sobre a experiência dele lá no show de calouros do Silvio Santos. Vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não viu, ver. pois é, eu não cantei, mas encantei, viu? Exatamente. Porque como eu era muito cara de pau e eu não tinha talento, porque se eu tivesse o Silvio Santos teria já me segurado, né? Uhum, Lógico. Mas eu pensava que tinha. Então eu fui lá, fiz as minhas macaquices, fui muito aplaudido, porque eu era muito criativo, tinha um raciocínio rápido, era muito criativo. Ele mandou a gente criar uma cena ali, eu criei. E eu comandei toda a cena, porque a moça que estava contracenando comigo, ela tinha um raciocínio à manivela, né? eita. Então facilitou. O meu ficou de flash, perto do dela. Mas era verdade, é verdade, não estou exagerando, não. Poderia ter pegado uma pessoa com raciocínio mais rápido do que eu, Uhum. mas não foi o caso. Mas, Mari, e aí, o programa passado, que maravilha, Que não? maravilha. Que maravilha. E você. Tantos corretores, né? Essa conexão, esse contato com esses corretores, a gente que cobre o dia a dia deles, a É, gente que escreve para eles. Então, quando eles vêm até, vamos chamar assim, até o nosso estúdio, até o nosso espaço, é um momento da gente falar de outras coisas, da gente conhecer outras histórias que não só o dia a dia do corretor. Então, eu achei um programa lindíssimo, a campanha maravilhosa, Geração Corretor. Então, nós fizemos um trabalho, uma campanha muito bonita, com o apoio, né, das corretoras. Queremos aí agradecer as corretoras que estiveram conosco. E é como você disse no programa, é só o começo, né, Manu? só o começo, porque tem esses outros do tem esse outro projeto que a gente vai fazer, que é um projeto maravilhoso, que a gente não pode falar, infelizmente, mas porque também, quando a gente tem um projeto, não deve falar. Você sabe que os atores fazem isso, né? Eles vão dar entrevista, tem um projeto novo? Tem, mas eu não posso falar. Falar. Então a gente só vai falar quando a coisa estiver. Agora, criatividade é que não nos falta, né, Mari? Certamente não. Ideias é o que não faltam, né? É verdade. E o legal nisso tudo é que porque essa ideia da homenagem foi sua, né? Não Foi foi? nossa, foi naquele momento lá do hospital, né, depois em algum outro momento você vai trazer essa história. É Foi lá mesmo, no hospital, que eu eu fui estava. acompanhar o Manu,
num exame e ele precisava ficar algumas horas, que a gente ficou até surpreso, que nós achamos que era 2 horas para ficar no hospital e ficamos 4 horas, não foi? É. E ali naquilo, então, veja de onde surgem as ideias. Nós ali naquele momento, Uhum. e aí começamos então a falar da homenagem do corretor, do Dia dos Corretores. E deu certo. E Deu aí certo, fomos deu fomos certo. fomos, aperfeiçoando a ideia, fomos aperfeiçoando, foi indo, e aí chegou nesse desenho redondinho, porque a gente tem a ideia e aí eu dou uma sugestão, você vai acrescentando, aí eu dou outra e vai acrescentando, quando vê a coisa está pronta, né. Exatamente. E assim é esse outro que vem aí. Nossa, esse que vem aí É. E o mais legal desse outro que vem aí é que a gente não vai precisar pedir apoio às corretoras, né. Porque eu não gosto de pedir e também, como eu comecei o nosso videocast hoje, de hoje em diante, eu só vou gostar de quem quem gosta gosta de de mim. mim, né. Então aquelas pessoas que nos valorizam. Tô até procurando uma coisa aqui, pode ir Aham, falando. pode procurar. Eh as pessoas que nos valorizam, né, que nos dão valor hoje, são essas pessoas que a gente vai incluir no projeto. Não vai precisar pagar nada, não vamos pedir, como dessa vez tudo bem, essa do passado, né, que houve uma proposta, um valor X, nós propusemos me ajude aí, a nova casa, João Tony de primeira De aceitou, primeira. revise Vive seu seu plano, plano. de primeira o Rafael Rafael Santiz e o e Bom o Tempo. Buanatempo, Daniel Buanatempo, aceitaram imediatamente. O R-Sim, R sim, o Ronaldo Bispo e o Ronaldo Bispo e Gustavo. o Gustavo, nossa, maravilhosos, foram muito receptivos. E, E o nosso parceiro Gilberto. e o Gilberto da S-Sul, Gilberto e a Gilberta e Dilma, a Dilma, é, nossa. que foi assim com aquele humor, né? Primeiro eu Sim. contratei o pedreiro, Ai, meu Deus. mas Adilson, você sabe que na maçonaria tem o símbolo do pedreiro, né? Tem a escala e tem o compasso, que eles chamam de o grande arquiteto, que seria Deus, né? Então, aquilo ali é o símbolo do pedreiro. Então, olha que privilégio ser um pedreiro. Aliás, tem um outro pedreiro famoso, se bem que o Adilson não foi pedreiro, foi coisa da minha Da sua cabeça. cabeça. E ficou marcado, porque aí quando o Kleber Jordão participou aqui conosco, né, ele lembrou exatamente dessa situação. Porque viu o Adilson em meio a tijolos e Aí lembrou. aí falou assim: "Mano, bem falou, você é pedreiro". Mas eu estava falando, bom, agora fugiu. Mas enfim, eu Você queria. contou da maçonaria, que tinha o símbolo, aí lembrou dessa situação. É, mas foi isso aí. Sim, lembrei, tem um outro pedreiro, que esse realmente foi. Aliás, ele não foi nem pedreiro, ele foi ajudante de pedreiro. Hã. E ele diz isso com todo orgulho, porque ele chegou onde chegou, você tem que olhar para trás e dizer, puxa vida, né, que maravilha. Eu acho que quando você é uma pessoa tem uma vida muito difícil e você consegue chegar no topo do Everest, aliás, topo do Everest e o Pico da Neblina. Eu adoro esses dois picos. O Pico da Neblina fica aqui na divisa do Amazonas com Venezuela. Uhum. E é o pico mais alto que existe no No Brasil. Brasil. E o Pico do Everest fica nas Cordilheiras dos Andes e tem 8.848 metros. Se eu falei quilômetro, me perdoe, são metros. Então, essas coisas eu aprendi quando eu estava no ensino fundamental, aliás, no primário, que hoje é o ensino fundamental, né, Mari? Memória Que boa. coisa, menina, e eu não esqueço dessas coisas. Eu te Não. contei que eu sei os ossos, o nome dos Isso. ossos. Ah, muito interessante. Manu chega nos médicos, nas consultas, antes mais, né, agora talvez ele fala, você achava chique, né, falar: "Doutor, estou com Rótula, uma dor na na rótula". rótula. Eu tinha Que mais? 13 anos. Você me falou os ossos Falange, do falanginha e falangeta.
os nossos caminhos, as nossas reuniões são É. longas, porque ele vai lembrando, vai me ensinando. Eu não tenho a memória que o Manu tem, então é muito gostoso, né, compartilhar essas Mas então, memórias, mas essas você lembra lembranças de outras coisas de outras coisas. que eu não vou lembrar, né. Então, ainda bem que a gente tem um preenche a vaga do outro. Eu Exatamente. estava vendo o programa Show do Milhão, porque eu adoro programas que têm perguntas e respostas. Eu adoro, porque eu fico testando meu conhecimento, né. Quem não, né? Quem É. não? E aí eu estava assistindo, só que, ai, a Patrícia, ai meu Deus, que mocinha sem graça, assim, parece soro. Você sabe que soro é feito com sal e açúcar, né? Uhum. Então você coloca sal e açúcar na água, mexe e fica aquilo sem sabor. É a Patrícia. E sem contar que ela se veste, meu Deus, o que é aquilo? Ah, você já tinha me falado das roupas. Olha, eu não entendo nada de roupa, mas como é que pode? Eu fico olhando aquilo, acho aquilo horrível. Se o Clodovil visse aquilo, ia ter um ataque cardíaco. Ela estava com um taillé que parece que não era dela, sabe? Era do defunto, era maior do que ela. Oh, Então, meu Deus. aquilo fazia aqueles Uhum. fofava aqui, ridículo, ridículo. Mas enfim, deixando a Patrícia de lado, vamos para o programa. A pergunta era, eu fiquei bobo. Era um cara meio elétrico, ele até que foi bem, ganhou 100 mil. Hum. Mas não soube jogar, em vez de pedir, com aquilo que ele não tem certeza, em vez de pedir ajuda, ele se arvora de responder, Hum. aí se ferrou. Mas teve uma hora, ele sabia de coisas assim que, essas futilidades de jogo, dessas besteiras, quem ganhou a Copa em tal ano, essas coisas que Aham. jamais eu saberia. Aí quando chegou nas perguntas, realmente, que eu digo, isso aí ele não vai saber, que isso aí é uma coisa importante. Era a quem os Estados Unidos compraram aquele país gelado, meu Deus, aquela área gelada. Agora sou eu que esqueci. Ah, lá vem você falar de geografia comigo. Tem uma parte que, esqueci, que pena, esqueci. Mas é tem os Estados Unidos, né? Hã? E fora dos Estados Unidos, os Estados Unidos é o império, né? Então ele é Uhum. dono de Sim. outras coisas, inclusive países, como aquela onde o Elvis Presley fazia muito show, o Havaí. O Havaí pertence aos Estados Unidos e não está dentro do território, Aham, né? do território. E esse país, onde tem muito petróleo, só que ninguém explora porque é muito gelo, Hum. fica na Antártida. Ah. Me fugiu o nome. E aí a Patrícia perguntou, a quem os Estados Unidos compraram... Nossa, que pena que me fugiu. Ninguém sabe aí não na produção? Alasca! Bravos, bravos, bravos. A produção nos Alasca. salvando, olha, Olha aí o que é é uma produção interagindo, né? produção O boa, Alasca. excelente. Agora você veja, tem hora que me dá esses tilts na Uhum. memória, né? Sim. O Alasca, a quem os Estados Unidos compraram o Alasca? Aí tinha Hum. vários países, entre eles a Rússia, que foi a quem os Estados Unidos comprou. Aí a pessoa, a criatura, ele disse, eu estou em dúvida. Aí a Patrícia falou assim, em quê? Aí sim, eu estou entre, tipo assim, não era, mas entre França e Grã-Bretanha, por exemplo, não era Aham. isso. Eu digo, nossa, ele está em dúvida entre duas respostas erradas. Era a Rússia. Aí ele foi para as cartas, Hum. tirou 3, aí saiu tudo, ficou a Rússia, ele ganhou 100 mil reais. Olha. Mas olha onde nós estamos em geografia, Rússia, Estados Unidos. No um programa em Quem Quer Ser um Milionário, que eu sou muito fã daquele filme que eu já te contei, Quem Quer Ser um Uhum. Milionário, eu assisto aquele filme e me vejo naquela situação. Muita coisa acontece na vida que te leva às respostas certas, às escolhas certas. E ainda falando de Quem Quer Ser um Milionário, que é esse programa muito visto no SBT, você comentou também hoje no nosso bastidor de Porta das Esperanças. Você lembra, né, desse programa? Quem não Lembro. lembra? Então, e aí eu vou fazer uma revelação que eu acho que essa eu não te contei, mas quem já me conhece há algum tempo, e o Gonçalo ouve sempre essa história, quando o Brasil ganhou a Copa com aquela seleção que era Bebeto, Oh, Romário, tempo bom. Tafarel, É. foi Não 94 ou lembro. 92, eu não lembro então. Mas quando ganhou eu era fã, né, da seleção, então desse time aí, e aí, amado,
eu escrevi 20 cartas para o programa Porta da Esperança, Sério? porque eu queria conhecer. O meu pedido era conhecer a seleção brasileira. Eu queria conhecer o Tafarel, o Romário. 20 cartas. E ficava pedindo para minha mãe e falava assim: mãe, tem que ir no correio, mas coloca só 2 cartas. Aí na outra semana, mãe, vai no correio e coloca 3 cartas, porque eram as cartas, né? Nós mandávamos as cartas. E a vida passou, eu não fui chamada para o programa, não conheci a seleção. Anos depois, como jornalista, cobri no Congresso Brasileiro, o Romário ganhou. E eu tive a oportunidade de conhecer o Romário, então, na política. Nossa, olha que coisa As incrível. voltas da vida. Opa, não cai não, É. microfone. As voltas da vida. Mas você veja que foi um desejo seu que se concretizou. Quer dizer, de qualquer forma, aquela porta da esperança serviu para você mentalizar e projetar o futuro, É, né? não Que é? coisa fantástica. Eu acho muito interessante É. essas Eu coisas que também tenho uma acontecem, assim. historinha pequenininha para contar, Mari. Pois conte. Eu queria. Você sabe, quando você era pequeno, você queria ser o quê? Atriz. E depois, quando adolescente, eu comecei a gostar de perícia. Sim, mas você queria ser atriz quando era Atriz, pequeno, né? primeira Porque coisa, toda atriz. criança, você pergunta, o que você quer ser quando crescer, não é? Professora. Aí você vê o que a criança diz. Se você perguntasse para mim, quando eu era pequeno, o que você O quer quê? ser, o que você quer ser, Manu? Você dizia o quê? Quero ser rei. Olha! Meu Deus. Você veja que loucura, né? Porque eu sabia que o rei não ia ter deputado para encher o saco, nem senador e nem nada. O rei ia dizer, é legal porque eu quero, igual o Carlos Magno. Uhum. O Estado sou eu e é legal porque eu quero. Então eu queria ser rei porque eu queria mandar em tudo, eu queria modificar com a minha vontade, não ninguém interferindo. E aí, você sabe que quando a gente está no interior, eu morava no interior e não tinha luz elétrica. Era candeeiro. Nossa. Não, isso você nunca me contou. Era candeeiro. Da sua infância ou adolescência? Infância. Meu Até os Deus. 16 anos. Era candeeiro. 16, uns 16 anos. Candeeiro. E aí, quando dava 5 horas da tarde, Tinha que ia acender. colocar o gás nos candeeiros e começar a acender. Era um ritual, Uhum. toda noite. E aí, só que tinha uma coisa linda, que era a Via Láctea, que a gente via de uma forma extraordinária. Imagino. E aí eu li, recentemente não, já faz algum tempo eu li Noites Brancas, de Dostoiévski. E ele fala que as noites brancas, na verdade, era aquela leitosa, chama leitosa, né? Via Láctea, vem de leite. Porque quando ele andava pelas ruas de São Petersburgo, ele olhava para o céu e ele via a Via Láctea. Por isso que ele escreveu o livro chamado Noites Brancas. E todas as vezes que eu me lembro da minha infância e da Via Láctea que eu via naquela época que não tinha luz elétrica, eu lembro desse livro e do Caramba. Dostoiévski. E aí eu ia para a calçada, numa cadeira de balanço, antes de todo mundo. Todo mundo saía. Eu saía da janta primeiro, ia para a calçada. Ah, cadeira de balanço é bom demais. Ficava me balançando e olhando quando era noite de trevas. Aí eu contemplava as estrelas. A constelação de Órion, que a gente chama as Três Reis e as Três Marias, né? Isso. E tinha várias constelações que minha mãe falava o nome das constelações e a gente acreditava. E aí, quando era noite de luar, aí era outra beleza, né? Era outro quadro que o céu nos oferecia. Era muito lindo. Tinha essa vantagem que a gente não vê mais hoje. Né? Concordo. Até isso. Eu concordo. E aí eu queria ser rei. Assim, aí quando era noite, que era noite de trevas, que o céu estava estrelado, você via aqueles riscos. Sim. São cometas, né? São estrelas. Aliás, não são nem cometas necessariamente, são fragmentos que entram na camada e ela incendeia, né? Ela se entra em combustão. Como os astronautas, quando eles na reentrada da Terra, eles têm aquilo vem uma pressão, capa assim porque aquilo vai a 1500 graus, né?
Então, os cometas, eles entram na atmosfera e se incendeiam. Não é nada de estrela. Só que na nossa cabeça ingênua era estrela. E nossa mãe dizia que se a gente fizesse um Um pedido. pedido Então, não era estrela cadente? Eu conheço cadente, como estrela, estrela cadente, mas não estrela. é estrela, né? Só que a gente Entendi. chama estrela Estrela cadente. cadente. Se fizesse um pedido, você alcançaria. Aí, as minhas irmãs pediam para casar, meu irmão não sei o que é que ele pedia, e eu pedia para que Pra ser queria rei. ser rei. Quero ser rei, quero ser rei. Então eu não podia ver. Depois de eu fiquei adulto, mesmo que eu visse, aquilo vinha automaticamente na minha memória. Quero ser rei. Eu digo, meu Deus, não tem mais, acabou isso, mas vinha. Ah, Mas não é que eu fui rei mesmo? Foi? Você se encontrou com o Romário e a seleção. E eu fui rei, porque eu era crente da Igreja Batista, Ah, e eu era já artista, sempre fui artista desde pequenininho, tanto é que fui no Silvio Santos. Aí a secretária do pastor, que eu era da Batista, porque eu sempre fui do contra, né? Naquela época todo mundo era católico, então eu era crente. Aí depois, agora todo mundo virou crente, eu não sou nada. Então eu fui rei, um rei Davi. Olha a coroa que colocaram na minha cabeça e eu contracenava com uma princesa que não sei quem era, e eu declamava poemas. E eram assim, eles chamavam parte, mas era um teatrozinho, né? sim. Textos. Eu decorava aquilo desse tamanho assim, ó. Decorava de um dia para o outro. A minha memória era extraordinária. Hoje em dia eu esqueço o nome de todo mundo. Mas eu acho que nós já chegamos ao fim, né? Cadê o diretor? O diretor já deu 30 minutos, diretor? Ah, tá. Estamos perto do Então, fim. E hoje falamos, mas sim que é bom. É um café virtual, onde você conhece um pouco mais do Manu, da gente, é, conhece nossas histórias. Esse é o tipo de conexão. Então, seja muito bem-vindo aqui hoje para o nosso café é. virtual. E essa é a proposta do nosso podcastzinho, né? A gente falar de assuntos que são absolutamente, que pode entrar o plano de saúde, como entrou, porque quando eu abri, eu já abri com uma mensagem subliminar, né? Sim, Cantando aquela musiquinha. Mas excelente. nós queremos reiterar aqui os nossos agradecimentos às corretoras que gentilmente aceitaram, não fizeram, não questionaram, né, Mari? Foram Nada, parceiros. Nada. não questionaram nada. E foi a primeira vez que eu pedi assim uma coisa e papum. Que você pediu um apoio porque quis fazer essa homenagem, também É, foi uma homenagem inédita, né? Em 15 anos o blog ainda não tinha feito uma é, parceria ou levantou uma ideia assim. uhum, Então, isso também eu achei muito positivo, né? Como a resposta veio rápida, como as corretoras, os nossos apoiadores, não questionou, as pessoas elogiaram, as pessoas gostaram, estavam conosco. Então, isso também é, é um feedback importante, é, né? Do trabalho que você já vem fazendo e do trabalho que se propôs a fazer com essa parceria. é. E o reconhecimento do nosso trabalho é uma coisa fantástica, né? Porque às vezes as pessoas me ligam com uma matéria que a gente fez da Humanas. E aí, só a gente chegar lá, né, e ele dizer, Manu, nós estamos recebendo só você para cobrir o evento. Quer dizer, eu não pedi, não exigi nada, que, aliás, o mercado já sabe que eu só vou se for exclusividade. Se não for, nem me chame, porque o que tem de convite, eu é que não quero ir mais, eu estou ficando velho, estou cansado. Então eu só vou, entendeu? Se valer a pena, se a Tá pessoa certo. valorizar o meu trabalho, me der aquele reconhecimento que eu acho que tenho, Uhum. então aí eu vou. Então não me decepcionei em ir a Humanas, foi maravilhoso, um evento muito agradável, Foi. um projeto que a gente vê que tem futuro, não é? E aí me senti muito valorizado, você estava junto ali, fomos muito bem recebidos, foi maravilhoso. Então eu fico muito feliz e aí eu me apaixono pela empresa, entendeu? Quando eu vejo esse comportamento, essa Reciprocidade. alternativa, Sim. né? E essa reciprocidade, Essa né? reciprocidade. Que você foi valorizado, você foi reconhecido
né, então Porque são e o 15. projeto também é isso, né, É, o projeto da Humana, um grande abraço aí para o time da Humana, que está chegando com tudo em São Paulo, para a Atena, que é a holding que está é. recebendo, né, que está colocando de pé essa operadora, parabéns, o evento foi lindíssimo. E é isso, assim, coisas boas se conectam com coisas boas. É. E vem aí a entrevista exclusiva, né, com a- a- duas, dois executivos, que pode ser uma executiva e um executivo, para a gente aqui no Pode Sim Dá fazer só um. o spoiler, É, não revela muito. é verdade. É. É para revelar ou não? Não, não, não revele não. Aguarde, em breve você verá uma entrevista exclusiva com o time da Humana. Tá, É isso. tá revelado. Pois é. E assim caminha a humanidade, né? Sim, Vamos encerrar então? vamos. Antes de encerrar, vou dar aquele recadinho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no Pode Sim, clique, é um clique, é muito rápido, você apoia o projeto, você faz parte da nossa audiência, da nossa arena digital. Se você ainda não segue o blog do corretor no Instagram, também vai lá, segue, curte, interage, conteúdo de primeira mão, conteúdo exclusivo, conteúdo sério, e estamos aqui para fazer sempre o melhor. Pois é, ótimo, Mari. Muito bem lembrado. Eu sempre esqueço de pedir. Nós estamos numa campanha de 1.000 até o final Final do do ano, ano, né? isso. Então, por favor, nos ajude aí para a gente atingir essa meta. Você sabe que o diretor hoje falou no alto-falante, né? Ah. Do estúdio, e aí eu me lembrei do Fabiano do Silvio Santos, que ele falava assim com o Silvio. O Silvio dizia: Ô Fabiano, valeu ou não valeu, Fabiano? Aí, valeu, Silvio. Valeu, Silvio. Oh, meu Deus. Pois é, Muito mas bom. podcast é isso, é interatividade, é naturalidade, Verdade, não é? isso. Improvisação. Então, como tudo é improvisação e nós chegamos ao fim, você perguntou para mim se eu tinha uma A frase frase. para encerrar. Eu disse assim que foi tanta coisa que a gente fez esses dias, né? Nossa. Tanta concentração nesse projeto da geração corretor, que tem continuidade, continuou, né, a semana Uhum, inteira aí nas redes sociais, essas corretoras parceiras que nos ajudaram, pagaram para isso, né? uhum. Elas Sim. patrocinaram, não fomos nós que pagamos, É. foram essas 4 corretoras. Então, muito obrigado a elas novamente. E eu queria encerrar, então, com uma frasezinha com o clima que nós estamos hoje. Vamos lá. Pode ser? Pode? O amor é como um pirulito. Começa no mel e termina no palito. Até segunda-feira.